clima mais tranquilo depois da vitória no sábado, mas não foi bem assim não, né, João? Conta pra gente o que houve aí. Ô Calheiros, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Pois é, rapaz, segunda-feira começou agitada no Flamengo. A delegação chegou aqui no aeroporto do Galeão por volta de 7 horas da manhã. A aeronave decolou faz pouco tempo, 9h10. O Flamengo faz uma escala em Manaus e na sequência embarca então para Bogotá. Faz um treino ainda hoje, no final da tarde de hoje, um treino mais tranquilo. Amanhã treina assim forte, focado na partida de quarta-feira contra o Independiente Santa Fé. Mas na hora que a delegação chegou aqui no aeroporto do Galeão, a gente conseguiu flagrar o protesto de um grupo pequeno de torcedores. As imagens aí do nosso repórter cinematográfico Alan Gonzaga mostram muita indignação, principalmente com o William Arão e com o Diego. O técnico Maurício Barbieri chegou a bater boca com um dos torcedores, mas o presidente Eduardo Bandeira de Melo, esse foi o principal alvo dos torcedores. Foi muito xingado, muito criticado e teve de ser escoltado por policiais militares e também por seguranças particulares do Flamengo. Vamos ouvir, acompanhar um trechinho desse protesto. Cara, é Libertadores, pelo amor de Deus. Tá faltando apoio, pô. Pois é, essas são as imagens registradas na manhã de hoje aqui no aeroporto do Galeão. Como a gente viu, muitos protestos contra o presidente Eduardo Bandeira de Melo, pedindo para que ele deixe o Flamengo, gritos contra os jogadores dizendo: aqui é Libertadores, isso aqui é Libertadores, isso aqui é Flamengo, precisamos vencer. A gente lembra que na última rodada pela Libertadores o Flamengo empatou contra o Santa Fé aqui no Rio de Janeiro. Foi um tropeço, considerado um tropeço, porque uma vitória deixaria a equipe carioca numa boa situação para garantir a classificação às oitavas de final da Libertadores. Agora precisa buscar esses pontos fora de casa para se sentir numa situação mais tranquila. Vale lembrar que o Flamengo lidera o grupo 4 da Libertadores com 5 pontos, está empatado na pontuação com o River Plate, mas caso perca para o Santa Fé na quarta-feira, o time colombiano acaba passando o time brasileiro na tabela de classificação. Metade dos jogos da fase de grupos já foram, agora os 3 jogos que restam, o Flamengo faz 2 jogos fora, esse quarta-feira contra o Santa Fé, depois joga com o Emelec em casa, primeiro jogo que o Flamengo joga na Libertadores com a presença da torcida e define a sua classificação, ou quem sabe se já está classificado ou fora, na última rodada contra o River Plate lá na Argentina. Então a gente teve aí os jogadores que embarcaram, a gente tinha uma dúvida em relação à presença do Diego nessa delegação, porque o Diego foi poupado na partida contra o América Mineiro, sentiu um desconforto na coxa, mas ele sim está relacionado e embarcou com o restante do grupo. Mas muita cobrança, um grupo pequeno de torcedores, mas muita cobrança, muito tumulto, correria aqui no aeroporto do Galeão, no embarque internacional, né? Alguns outros torcedores e passageiros que passavam por aqui também ficaram bastante assustados com o que se viu naquele momento. Foi tudo muito rápido, mas foi tudo muito intenso e fica esse registro aí, então, essa indignação, protestos e desconfiança por parte de um pequeno grupo de torcedores rubro-negros, pessoal. Legal, obrigado João Venturi, acompanhando aí desde cedo o embarque, portanto, dos jogadores do Flamengo. Pascoal, olha, valeu João, qualquer novidade o João vai retornar com outras informações, mas Pascoal, me chama a atenção, nós tivemos 52 mil torcedores no Maracanã, o Flamengo venceu por 2-0,
tivemos ali o quê? 8, 9, 10 torcedores? No máximo 10? 6. De acordo com o João, 6 torcedores. Eu não sei, Pascoal. O Eduardo Bandeira de Mello, tudo bem, se o futebol está devendo em termos de conquistas, mas é um presidente que vem sanando as contas do clube, vem investindo em estrutura. Hoje o CT Ninho do Urubu é um dos mais equipados aí do futebol brasileiro. Você acha justo o que aconteceu hoje lá no... Vou responder para você com uma pergunta. É ano eleitoral? É ano eleitoral. Tá explicado. Porque tudo é eleição. Deu para perceber? Como é que 6 pessoas conseguem um tumulto desses na entrada do aeroporto, que o time vai jogar a Libertadores da América, vem de vitória, não jogou bem a Libertadores até aqui? Eu também concordo com o torcedor. Fez 25 minutos contra o Emelec bom? Também concordo com o torcedor. Só que o Flamengo não está desclassificado da Libertadores, o Flamengo não está uma porcaria no Campeonato Brasileiro. Você pode reclamar da administração esportiva do Flamengo, você não pode reclamar da gestão do Flamengo. Você pode reclamar da gestão esportiva, da gestão do clube, de como se economizar, de como se pagar dívidas. Isso aí o Flamengo é mestre. O Flamengo fez melhor do que qualquer outro. Agora, é ano eleitoral? Então tá bom. É só para explicar, entendeu? É ano eleitoral, todo mundo tem interesse, existem muitas facções no Flamengo, não tem só a oposição e situação, existem muitas facções que ainda não determinaram os seus candidatos na eleição do final do ano, e isso é só aqui. Sabe aquele negócio do lutador de boxe? Só fica no upper, fica assim. O que ele faz disso? Ele fica cansando o adversário e fica minando a força do adversário. É exatamente isso que o Flamengo está passando nesse momento. Os seus adversários estão tentando minar o presidente, que não será candidato, mas indicará um candidato na próxima eleição. Não é boa a situação do Flamengo, assim, em termos de futebol? Não, a gestão do futebol é muito ruim. Não é que ela não é boa, ela é muito ruim. Muito ruim. Precisa melhorar? Claro que sim, mas isso aí tem muito cheiro de política. Bom, ou seja, promessa de um ambiente, se é que a gente pode colocar assim, tumultuado até o final do ano, né? Porque as eleições do Flamengo vão acontecer no final do ano, enquanto isso, vamos acompanhar algumas cenas como essa, como a equipe do Fox Sports registrou logo cedo no embarque. Mas está aí a leitura do Oswaldo Pascoal. A gente já vinha destacando isso semana passada, né? Ano eleitoral vai ser um pouco mais complicado para o Flamengo. Bom, você falou que o Flamengo não jogou tão bem assim? Então vamos conferir, Pascoal, o que aconteceu no final de semana, porque no